Hoje vamos resumir o filme chamado Verão Mais Quente. O filme inicia com Valentina enviando uma mensagem para sua melhor amiga, avisando que a missa já começou. Enquanto isso, descobrimos que Lúcia está em seu quarto com seu namorado, mas ao ver a mensagem, os dois saem correndo para a igreja. Durante a missa, o padre faz um discurso de despedida para o diácono que está sendo transferido para outra cidade, mencionando que em breve um novo diácono será enviado para substituí-lo. Mais tarde, fica evidente que Lúcia se mudará para Roma para estudar na faculdade e seu namorado está considerando acompanhá-la, pois estão muito apaixonados e não querem se separar. No entanto, os pais de Omar são muito controladores e ele ainda não teve coragem de contar a eles, então Lúcia o incentiva a tomar uma atitude. No dia seguinte, Lúcia e Valentina decidem encontrar outros jovens que realizam trabalhos voluntários para a igreja, durante uma colônia de férias. Mas ao chegarem à praia, Valentina se encanta com um homem jogando vôlei. Lúcia então comenta com ele que sua amiga o achou bonito, o que as deixa constrangidas quando ele revela ser o novo diácono da igreja, chamado Nicolas. Durante a noite, todos os voluntários se reúnem com Nicolas para socializar, e quando Arthur pergunta se o diácono já teve relacionamentos, ele confirma, explicando que deixou de lado os romances ao descobrir sua vocação para o sacerdócio. No dia seguinte, Lúcia cuida das crianças em seu trabalho voluntário e fica preocupada ao ver sua amiga Valentina excessivamente maquiada. Ela leva para um lugar privado e questiona o motivo da transformação. Valentina admite seu interesse por Nicolas e revela que se arrumou para impressioná-lo. Lúcia remove a maquiagem enquanto lembra a amiga que Nicolas em breve será padre, impedindo qualquer possibilidade de relacionamento. Valentina não se importa e a discussão se intensifica. Mais tarde, Lúcia e Nicolas trabalham juntos, e ela compartilha a história do local, explicando a origem da mansão e a luta da igreja para mantê-la. Nicolas percebe o amor de Lúcia pelo lugar e seu compromisso com o trabalho voluntário. No dia seguinte, Valentina consegue se aproximar de Nicolas e ao comentar com a amiga que ele está se apaixonando, Lúcia declara que ela precisa abandonar essa paixão. Alguns dias depois, vemos Lúcia conversando por videochamada com seu namorado, que está viajando com os pais. Assim que ela começa a reclamar de Nicolas, dizendo que todos na igreja estão gostando dele e até sugerindo que ela o deixe responsável pela mansão, Omar ressalta que ela está com medo de ser substituída. Na manhã seguinte, Lúcia decide ajudar sua amiga a conquistar o futuro padre e depois de comprarem roupas novas, elas se reúnem com os voluntários. No entanto, durante uma atividade em grupo, Nicolas escolhe Lúcia para sua equipe, deixando Valentina incomodada. Depois disso, uma das crianças se machuca durante uma brincadeira. Então vemos Lúcia e Nicolas conversando com os pais da criança em um hospital, e assim que eles saem, Nicolas sugere que saiam para beber antes de voltarem para a mansão, e Lúcia aceita rapidamente. Em seguida, vemos os dois bebendo enquanto caminham pela orla da praia, e é quando Lúcia recebe uma mensagem de Valentina, querendo saber se ela anda falando bem dela para Nicolas. O jovem vê a mensagem e ao comentar sobre isso, Lúcia o repreende e avisa que sua amiga não é a única interessada, já que até as mães das crianças que eles estão cuidando não param de olhar para ele. Então, ele menciona que não se importa e revela que já teve muitos relacionamentos, porém afirma que não sente falta disso, enfatizando sua convicção como padre. Mais tarde, vemos Nicolas e Lúcia regando as plantas da mansão, mas durante a conversa, percebemos uma voluntária os observando de perto, desconfiada da proximidade entre eles. No dia seguinte, Carmen procura o padre para alertar sobre a proximidade de Nicolas com uma jovem, expressando sua preocupação, mas Carlos parece indiferente ao que ela diz. Mesmo assim, ela persiste e começa a vigiar os movimentos de Nicolas para provar estar certa. Enquanto isso, Valentina continua interessada em Nicolas. Lúcia sugere que ele acompanhe Valentina para conhecer um forte, e ele, apesar de desconfiado, aceita. Durante o passeio, Valentina tenta seduzi-lo, deixando-o preocupado. Ao chegarem ao local, ela simula um problema com o biquíni para tirar sua roupa na frente dele, deixando-o desconcertado. Mais tarde, durante uma reunião em torno de uma fogueira, Lúcia percebe que Valentina não consegue parar de encarar Nicolas e pergunta se algo aconteceu entre eles, mas ela não responde. Durante a noite, Lúcia indaga ao namorado se ele já revelou aos pais sobre a mudança para Roma com ela. Após admitir que não teve coragem, ele tenta articular uma nova desculpa, mas ela fica extremamente irritada. Mais tarde, Lúcia percebe que Nicolas está lhe evitando e ao questioná-lo, ele a acusa de armar uma situação com a amiga para testá-lo. Quando ela tenta explicar, ele se recusa a ouvir e sai.
No dia seguinte, Nicholas decide visitar sua família em outra cidade e fica surpreso ao descobrir que sua irmã está em liberdade condicional. Durante a visita, ele encontra conforto no pai ao desabafar sobre se sentir perdido. Quando Nicholas retorna à mansão, ele se sente constrangido ao encontrar Lúcia, e para aliviar a tensão, ela pede sua ajuda para guardar as pinturas das crianças. Enquanto isso, Carmen fuma um cigarro, observando atentamente suas ações. Quando eles se afastam, ela joga a bituca no chão e tenta segui-los, mas entra em desespero ao ver que o cigarro causou um incêndio. Ao ouvirem os barulhos dos bichos, Nicholas e Lúcia correm para o estábulo em chamas, e conseguem abrir as portas para salvar os animais. Depois disso, eles correm para a mansão para resgatar as crianças, mas nesse momento um garoto se afasta e corre em direção ao estábulo em chamas. Ao chegar lá, o menino entra em desespero ao perceber que uma alpaca está faltando. Nicholas decide entrar no estábulo para procurar pelo animal. Enquanto o local começa a desmoronar, Lúcia grita desesperadamente por Nicholas. Ele surge com a alpaca nos braços, justo quando os bombeiros chegam para apagar o fogo. Enquanto Nicholas reza, Lúcia começa a sentir uma atração por ele e ao deixá-lo em sua casa, ela o beija, deixando-o confuso. No dia seguinte, a história do heroísmo de Nicholas se espalha pela cidade, levando-o a ser entrevistado pelo jornal. Quando ele fala que não sabe como o incêndio começou, Carmen fica nervosa. Algum tempo depois, Nicholas confronta Lúcia sobre o beijo, lembrando-a de sua iminente ordenação como padre. Mesmo aparentando arrependimento, Nicholas se aproxima dela, prometendo não esquecer o que aconteceu. Os dois acabam se beijando e decidem seguir adiante com isso. Enquanto isso, Carmen e Valentina percebem a falta dos dois e ao saírem para procurá-los, eles ouvem as duas chamando, porém, eles não respondem. Quando finalmente terminam, Nicholas sai primeiro do depósito e se depara com um garoto, enquanto Valentina aparece perguntando por Lúcia, mas ele mente, dizendo não saber onde ela está. Durante a noite, Lúcia e Nicholas decidem sair para um encontro, enquanto Valentina se junta aos voluntários, frustrada ao perceber que o futuro padre não vai aparecer. Logo, os jovens começam a fofocar sobre um possível relacionamento entre Nicholas e Lúcia, e ao ouvir isso, Valentina defende rapidamente a amiga, mas Arthur a chama de boba, destacando que os dois sempre desaparecem juntos, enquanto os outros voluntários concordam. Valentina fica magoada ao perceber que está sendo enganada por sua melhor amiga. Mais tarde, vemos Lúcia jantando com Nicholas em um restaurante na praia, e depois de uma longa conversa, eles decidem dar um mergulho. Determinadas a flagrá-los, Valentina e Carmen ficam dentro de um carro, esperando Lúcia voltar para casa. Quando Carmen sugere gravar tudo para expor Nicholas no jornal, Valentina discorda. Mais tarde, Carmen acaba adormecendo, e é quando Nicholas leva Lúcia para casa. Ao sair, Valentina aparece furiosa, confrontando a amiga. Lúcia, assustada, procura se defender. Ao perceber que Lúcia está mais preocupada com a opinião dos membros da igreja do que em sentir culpa por magoá-la, ela fica ainda mais furiosa. Na manhã seguinte, Lúcia é surpreendida com uma visita de Omar. Apesar de ficar tensa ao vê-lo, ele revela que finalmente teve coragem de contar aos pais que irá com ela para Roma. Mais tarde, eles vão juntos à missa, acompanhados pela família dela. Nicholas, incomodado ao ver Lúcia com o namorado, decide confrontá-la. Ela assegura que não sabia que ele voltaria tão cedo e promete terminar o namoro em breve. Nos dias seguintes, Lúcia e Nicholas continuam se encontrando às escondidas. Ao perceber que está realmente apaixonada, ela decide terminar com o namorado. Nicholas, depois de vários encontros com Lúcia, sente-se culpado por não conseguir controlar seus desejos, e resolve confessar tudo para o padre na igreja. O padre Carlos o ouve sem julgamentos e comenta que Nicholas não deve desistir, pois, por se importar muito com os outros, tem potencial para ser um bom padre. Poucos dias antes de Lúcia viajar para Roma, ela e Nicholas se encontram para discutir o futuro do relacionamento. Quando Nicholas sugere que deveriam continuar juntos, Lúcia pergunta se ele ainda pretende se tornar padre. Ele responde que consegue lidar com o peso na consciência e sugere que podem fazer dar certo, mas ela não aceita e termina tudo com ele, fingindo que ainda está namorando com Omar. Sem mais assunto, ela acompanha o jovem de volta à igreja. É então que Nicholas menciona que no dia de sua ordenação como padre, ele mostrará o dedo do meio no Vaticano para que ela saiba que ele ainda pensa nela. Depois de rirem juntos da situação, eles se despedem com emoção. Ao voltar para casa, Lúcia encontra Valentina esperando por ela, e as duas fazem as pazes.
5 anos depois, Lucy encontra Nicholas na rua, fumando. Depois de uma breve conversa, ele pergunta se ela ainda está com o namorado, mas ela não responde. Então, uma mulher grávida com uma criança se aproxima, e Nicholas apresenta sua família a Lúcia. Antes de ir embora, ele a chama pelo nome e mostra o dedo do meio. Mais tarde, ela conta tudo para Valentina, agora as duas estão morando juntas. O filme termina com as amigas felizes, conversando na varanda da mansão onde costumavam ocorrer as colônias de férias da igreja. Obrigado por assistir, deixe sua opinião sobre o filme nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau e até o próximo vídeo.